Oi, pessoal, boa noite. Vamos iniciar então a nossa nona aula de Micro 2, tá? Complementando a nossa parte de teoria dos jogos. Na última aula, nós vimos como que funciona a teoria dos jogos, que é uma teoria. A teoria dos jogos tem uma capacidade mais comportamental de como que as empresas se comportam dentro do mercado, como que elas podem, então, buscar é, buscar lucros, né? Buscar desencorajar entradas de novas empresas dentro desse mercado. Nós vimos sobre a questão do equilíbrio de Nash, nós vimos sobre a questão dos payoffs. E aí, muitas vezes, vocês podem ficar se perguntando, professor, mas como isso realmente é na prática? Se vocês lembrarem da nossa penúltima aula, né, que nós falamos sobre as estruturas de mercado, oligopólios, modelos de Cournot, Stackelberg e Bertrand, vocês vão conseguir, então, entender, junto com a aula de hoje, como isso casa uma coisa com a outra, como que a teoria dos jogos é importante dentro das nossas estruturas de mercado, ok? Então vamos dar sequência na nossa aula, falar então inicialmente sobre os jogos repetitivos, tá? Dentro dos mercados oligopolistas, conforme nós falamos, modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand, as empresas frequentemente vão se encontrar dentro do dilema dos prisioneiros, tá? O que são esse dilema dos prisioneiros? São dois prisioneiros que foram interrogados separadamente e onde as suas tomadas de decisões, as suas respostas podem gerar então um futuro diferente para ambos no julgamento, tá? E como isso tem a ver então com microeconomia, com estruturas de mercado? Se nós estamos trabalhando no mercado competitivo, num mercado onde tem empresas que as suas tomadas de decisões levam, né, a diferentes escolhas das empresas concorrentes e também a diferentes dimensões de lucro, produção e definição de preços, automaticamente, então, essa questão dos mercados oligopolistas e o dilema dos prisioneiros estão totalmente interligados, tá? Então, onde durante esse processo de tomada de decisão, em relação a níveis de produção e preços, está totalmente relacionado ao nosso famoso dilema dos prisioneiros, que eu estou devendo para vocês, vou estar colocando na aula passada, tá? Que ficou faltando. Então, vem uma pergunta que nós vamos responder dentro da nossa aula. Será que as empresas poderiam encontrar uma maneira de sair desse dilema? De tal forma que a coordenação, principalmente a cooperação, oligopolistas pudessem prevalecer? Tá? Será que dentro de um mercado seria mais interessante ter uma cooperação entre as empresas, onde ambas poderiam lucrar conjuntamente? Será que isso realmente acontece? Será que esse lado racional realmente acontece? Ou muitas vezes é preferível uma guerra de preços, onde ambas podem até ser prejudicadas? Tá? Então, para isso, nós vamos começar falando sobre essa ideia de jogos repetitivos, que são jogos nos quais as ações são tomadas e os decorrentes payoffs são recebidos várias vezes, tá? Por isso de repetitivos, tá? Então existem várias tomadas de decisões de modo consecutivo, que é parecido na vida real, né? Na vida real as empresas praticam esses jogos repetitivos, onde a cada reputação, cada empresa pode desenvolver uma reputação, tá? Então hoje uma empresa, quando ela toma uma decisão de baixar o preço, isso pode ser visto de uma maneira pelo mercado ou outra, tá? E aí a tomada de decisão da empresa que tomou, né, que deu a iniciativa, se as outras empresas não seguirem ou fizerem tomadas diferentes, isso pode então gerar resultados ou reputações diferentes para essas empresas, tá? Então, nos jogos repetitivos é possível nós estudarmos o comportamento dos concorrentes, ok? Uma estratégia dos jogos repetitivos é chamada estratégia de for tat, né? Que é o quê? É uma estratégia de repetição, onde um jogador vai responder de maneira igual às jogadas do oponente. Então, se
eu determino baixar preço, o meu oponente vai baixar preço. Se eu decido aumentar a produção, o oponente vai aumentar a produção. Então, se tem essa cooperação com os oponentes que cooperam, ou se vai ter uma retaliação aos que não fazem. Por exemplo, eu vou baixar preço e meu oponente aumenta o preço. Seria burrice? Poderia ser. Muito certamente. Se eu vou trabalhar com meu concorrente, se eu aumentei meu preço e se meu concorrente aumentar o preço também, isso pode ser bom. Agora, se ambos reduzirem o preço, ambos vão lucrar, mas de maneira menor. Isso nós podemos ver no exemplo abaixo. Vamos imaginar que a empresa 1 decide praticar preço baixo. Se a empresa 2 pratica preço baixo também, ambas vão lucrar 10, né? Agora, se a empresa 1 decidiu praticar preço baixo e a empresa 2 foi oposta, né, e quis praticar preço alto, o que acontece? A empresa 2 tem prejuízo de 50 e a empresa 1 lucra 100. Se a empresa 1 busca praticar preço alto e a empresa 2 não coopera e pratica preço baixo, então a empresa 1 tem um prejuízo de 50 e a empresa 2 sim passa a ter um lucro de 100. E se a empresa 2, né? Se a empresa 1 decide praticar preço alto e a empresa 2 também pratica preço alto, aí nós temos a melhor das opções, né? Onde ambas seria um equilíbrio, onde ambas vão então estar lucrando 50 e 50. Porém, não é o máximo, né, que elas poderiam estar lucrando, que seria 100 e 100. Mas se ambas então praticarem o preço baixo, que seria conseguiriam o maior dos lucros, e isso pode acabar sendo, então, o menor dos lucros delas, que seria 10 e 10. Aí vem a ideia de jogos sequenciais. Se nós pegarmos, né, que foi visto nas estruturas de mercado, onde o modelo de Cournot levava em consideração onde as empresas tomavam as decisões simultaneamente em relação à produção. O modelo de Bertrand levava em consideração os preços. E o modelo de Stackelberg levava em consideração líder e seguidora, né, onde uma toma ação e a outra depois age, né? Aí nós conseguimos entender qual que é a ideia dos jogos sequenciais, tá? No modelo de Cournot, nosso duopólio de Cournot, nós temos duas empresas, onde essas duas empresas vão determinar os seus níveis de produção ao mesmo tempo, tá? Então, nenhuma vai saber qual foi a tomada de decisão. Elas vão definir de acordo com seus custos a questão onde vai maximizar o lucro, tá? Ou vai minimizar os custos. Então, a ideia de jogo sequencial, ela tem uma ideia mais parecida com o modelo de Stackelberg, tá? Por quê? O jogo sequencial é aquele onde os jogadores vão se mover um após o outro em resposta, tá? Em resposta das ações e reações do oponente. E esse é a ideia do modelo de Stackelberg, onde se tem uma empresa líder que toma a decisão e a empresa seguidora, então, vai buscar reagir à decisão da empresa líder em relação ao seu nível de produção. Bom, então sobre os jogos sequenciais, nós podemos representar isso de uma maneira diferente, como a ideia de uma forma extensiva do jogo, que é basicamente uma árvore de decisões, tá? Então nós vamos levar em consideração todas as decisões e quais são os possíveis movimentos desse jogo através de uma árvore de decisões. Então, se nós pegarmos que a empresa 1 pode ser a empresa que toma a decisão inicialmente, seja ela por uma notícia que ela solta, onde ela vai adquirir boa parte dos insumos, ou que ela vai investir mais em determinado produto, né? E essa ideia tenha credibilidade, a empresa 1, então, ela pode produzir dois diferentes produtos, que é o crocante ou açucarado. Dentro disso, aí vem a ideia, então, da empresa 2, né?
A partir do momento onde a empresa 1 tem a credibilidade de escolher qual é a produção que ela vai fazer, se é de crocante ou açucarado, a empresa 2 tem as suas possíveis decisões. Se a empresa 1 produz crocante e a empresa 2 então decide também produzir crocante, ambas vão ter um prejuízo de 5. Se a empresa 1 decide produzir crocante e a empresa 2 decide produzir produto açucarado, então significa que a empresa 1 vai ter um lucro de 10 e a empresa 2 vai ter um lucro de 20. Agora, se a empresa 1 decidiu produzir açucarado, a empresa 2 também ela tem a possibilidade de produzir crocante ou produzir também açucarado, né? Se a empresa 1 decide produzir crocante, se a empresa 1 decide produzir açucarado e a empresa 2 então decide produzir crocante, significa que a empresa 1 vai obter um lucro de 20 e a empresa 2 de 10. Agora, se a empresa 1 já tomou a atitude de produzir açucarado e a empresa 2 vai lá e não acredita na notícia que ela soltou que ela vai produzir açucarado e também produz o produto açucarado, ambas também vão perder 5, né? Então vai também ter um prejuízo de 5. Então, através dessa árvore de decisões, as empresas podem definir, então, qual é a melhor estratégia dado as notícias, né? Dado as informações que são divulgadas dentro do mercado. E aí vem a nossa ideia de desencorajamento à entrada, tá? Desencorajamento à entrada ela é feita principalmente por barreiras. Essas barreiras à entrada, elas podem acontecer de maneira natural, em caso de monopólio natural, mas ela acontece sempre, né, no caso de monopólio ou empresas altamente lucrativas, ok? Então isso pode surgir através de economias de escala, patentes e licenças, acessos a insumos essenciais, tá? Então, para desencorajar a entrada de um concorrente, imaginar um monopolista, o único desse mercado, e tem a ideia de um possível concorrente. Então, para desencorajar a entrada desse concorrente, a empresa que já está estabelecida no mercado, ela deve o quê? Ser capaz de convencer qualquer potencial concorrente de que sua entrada não será lucrativa. Ó, fulano, eu tô aqui estabelecido no mercado. Tô cobrando preço alto? Tô. Mas se você entrar no mercado, eu vou baixar o preço. Nós vamos para uma guerra de preços. Ó, fulano, se você entrar no mercado, eu vou investir, hein? Como eu já estou estabelecido e estou lucrando bastante, desculpa, pessoal. Como eu estou já estabelecido e estou lucrando bastante, se eu investir, isso pode gerar problema para você. Você não vai obter tantos ganhos aqui dentro desse mercado, tá? Então, aqui, com a possibilidade de entrada, vamos pensar que a empresa que já está estabelecida, se ela continuar cobrando preço alto e a nova empresa em potencial entrar nesse mercado, a empresa que está estabelecida vai ter um lucro de 100 e a empresa potencial vai lucrar 20, vai ganhar uma fatia desse mercado. Se a empresa estabelecida decide ir para uma guerra de preços e ela então praticar preço baixo e a nova empresa em potencial entrar nesse mercado, a empresa estabelecida vai reduzir o seu lucro para 70, porém, a empresa em potencial, que vai ter entrado nesse mercado, vai ter um prejuízo de 10 e, consequentemente, rapidamente ela vai acabar saindo desse mercado. Tá? Agora, se a empresa estabelecida conseguir convencer de que ela vai continuar praticando preço alto e conseguir convencer que a nova empresa em potencial não é vantajoso entrar nesse mercado, então a empresa estabelecida vai ter um lucro de 200 e a nova empresa que buscaria estar entrando, como ela não entra no mercado, ela não ganha nada, tá? Já se para que ela convença a empresa em potencial para não entrar, encorajar ela no mercado e ela começar a praticar já preço baixo antes mesmo da potencial entrada dessa nova empresa, ela vai reduzir o seu lucro para 130
e automaticamente, então, a nova empresa em potencial não entra nesse mercado, tá bem? Agora tem um outro caso, que é o caso do desencorajamento à entrada. Vamos imaginar que esse potencial, essa potencial empresa decide, não, eu vou entrar no mercado. Não adianta falar nada, eu vou entrar no mercado. Então a empresa que já está estabelecida não tem outra opção. E ela decide, então, investir 50 milhões de reais em melhorias, em equipamentos que vai gerar uma melhor qualidade dos produtos. Então, se a nova empresa em potencial, nesse caso, entrar e a empresa estabelecida continuar cobrando preço alto, veja bem, a empresa estabelecida vai reduzir o seu lucro para 50, né? Que era o 100 anteriormente, menos os 50 milhões que foi investido, e a empresa 2 vai lucrar 20, tá? Se a empresa estabelecida decide praticar preço baixo em caso de entrada da nova empresa em potencial, essa empresa 2 ela vai lucrar os 70, e aí a nova empresa em potencial ela não lucra. Na verdade, ela vai ter prejuízo de menos 10, tá? Essa ideia, professor, mas como assim que ela vai continuar com o mesmo lucro em caso de entrada da nova empresa em potencial se ela praticar preço baixo? É porque quando se pratica preço baixo, a ideia dela é que tenha um aumento de mercado, tá? Se ela vai baixar o preço, pessoas que não compravam nesse mercado, elas vão começar a comprar, tá? Então, automaticamente, isso vai gerar um aumento de lucro da empresa estabelecida, tá? Fazendo com que a empresa em potencial continue tendo prejuízo caso entre. Agora, o caso, se a empresa estabelecida decide praticar preço alto, com a questão do investimento de 50 milhões, isso vai fazer com que a nova empresa em potencial não entre no mercado e automaticamente o lucro vai cair para 150, onde era de 200. E com a prática de preço baixo, com o investimento, e a empresa, a nova empresa em potencial fala, não, eu não vou investir, realmente os caras estão investindo 50 milhões, eu não vou ter chance. Então, a empresa estabelecida, ela vai continuar tendo lucro de 130 que ela tinha anteriormente, e a nova empresa não tem nada porque ela não vai entrar nesse mercado. A ideia de se manter o 130 é justamente por aumentar a nossa fatia de mercado que ela não tinha anteriormente pelo preço alto que estava sendo cobrado. Ok? Então, o desencorajamento à entrada ela pode ser útil. Nesse caso, pode ser feito através de uma ameaça com credibilidade ou através mesmo de um certo investimento, de um certo custo, né, a mais que ela tenha que fazer. Bom, pessoal, essa era a ideia que a gente está trazendo para vocês sobre algumas questões de barreiras de entrada, como que isso funciona na prática dentro das estruturas de mercado, para que vocês venham a entender a ideia da teoria dos jogos, que não é apenas uma não é apenas uma questão de ameaças, uma questão vaga, né, sobre comportamento, mas sim algo que realmente acontece no dia a dia, tá? Então, a ideia da teoria dos jogos era essa que nós tínhamos que passar. Em caso de dúvidas, também estarei à disposição e estarei disponibilizando um momento para que estejam retirando essas dúvidas, estejam tirando essas dúvidas comigo. Ok, pessoal? Até mais e uma boa aula na hora que vocês estiverem assistindo.